tiramos para servir, Senhor Deus, aos homens e também poder também, Senhor Deus, com esse serviço, manter as nossas responsabilidades. Nós entendemos que o Senhor tem nos restaurado, tem nos dado saúde suficiente para continuar e poder estar aqui para louvar, bendizer, exaltar o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor é um Deus zeloso, que cuida de cada um de nós, diante de dificuldades e lutas que passamos. O Senhor sempre está conosco e como prova disso, Senhor Deus, nós queremos Te dizer que estamos aqui felizes e com o desejo de ouvir a Tua voz e também, Senhor, fazer a Tua santa e gloriosa vontade. Nos abençoa, Senhor Deus, durante toda essa noite, fala aos nossos corações, pois eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar e com alegria no nosso coração. Dá-me a visão de Tua glória. Dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de Ti somente que eu preciso. Tira-me o prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os Teus olhos. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu, Senhor. Dá-me a visão de Tua glória. Dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de Ti somente que eu preciso. Tira o meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os Teus olhos. Vem me envolver com os Teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou Teu e Tu és meu. Faz-me morrer, faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para Ti. Faz-me entender que Tu és tudo que eu preciso. Eu sou Teu
que tu és meu, eu sou teu e tu és meu, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando com alegria. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós. Nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia, Senhor. Pai santo, santo. Senhor, nós podemos declarar que o nosso país é do Senhor, que essa nação é do Senhor. Aviva a tua igreja, os quatro cantos da terra. Ouve o clamor quando estamos na nossa casa orando, quando fazemos um momento de intercessão pelo nosso país. O Senhor diz que nós devemos clamar pelos governantes, pelos reinos, pelas autoridades. Deus, e é isso que
que nós clamamos nessa hora. Ouve a nossa oração, Deus. Quando levantamos um clamor, muitos têm orado, muitos têm apresentado este país, porque tem esperança de um país melhor, de um país abençoado, porque ele é abençoado, cheio de prosperidade, menos violência, mais justiça, mais luz de Deus. Levanta a tua igreja, Jesus, com autoridade, que dobre os joelhos e clame ao Senhor, Pai. É isso que a gente ora e através dessa canção é isso que a gente pede, é isso que a gente deseja, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor está acima de todas as coisas e Tu és Deus sobre todas as nações. Em nome de Jesus, Pai Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu gostaria de compartilhar um salmo, o Salmo 54, ou 34, 15, 54. Você pode ler comigo. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Todo aquele que, com toda sinceridade, todo aquele que precisa, todo aquele que pede, todo aquele que necessita, ele diz, o justo, Deus ouve a sua oração. E se tem urgência, o teu socorro vem imediato, como diz o salmista. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a louvar com
muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Estamos aqui, Senhor, te adorando, crendo, recebendo. Aqui está a sua igreja, cada vida que veio nessa noite adorar o Senhor. O Senhor sabe como cada um tem passado, o que tem apresentado o Senhor. A sua palavra diz que não há nada impossível para ti. E aquilo que temos orado e aquilo que temos te pedido, nós pedimos que o Senhor conforte o nosso coração com fé para aguardar em ti. Porque o Senhor trabalha em função daqueles que confiam em ti, Deus. Então, Senhor, o que cada um tem apresentado está diante do trono da graça. Não há nada impossível para o Senhor. Então, Senhor, os seus filhos te louvam. E ao mesmo tempo, Deus está entregando seu coração nessa hora. Tem colocado todos os seus pedidos, a sua família, os seus filhos, o seu marido. Situações difíceis, ó Deus, aqueles que estão precisando de cura, aqueles que estão precisando de restauração, aqueles que estão precisando de vida de salvação, aqueles que estão no leito da morte, todos eles, ó meu Pai, que a boa mão do Senhor esteja estendida, Pai. É confiando, Senhor, nesse poder, confiando na promessa do Senhor, é que nós avançamos, é que nós caminhamos olhando para o Senhor. Deus, o Senhor inspira em nós, o Senhor gera em nós para cantarmos ao Senhor e confiarmos que o Senhor está conosco no tempo difícil, nos tempos bons, em todos os momentos, Deus. Por isso, Pai, a gente te louva, por isso a gente te exalta. E nesta noite, nós aqui, Senhor, nós queremos adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Todos que estão aqui, a igreja presente no templo, a igreja presente na sua casa, confiante de que quando oramos, o Senhor ouve as nossas orações e de que elas são colocadas diante do trono da graça. Meu Pai, que o Senhor responda todo aquele que tem te suplicado, todo aquele que tem pedido a sua ajuda. Se tem alguma causa urgente, que o Senhor venha com a sua providência, meu Deus. Aquele filho que precisa de um trabalho, que o Senhor abra todas as portas para o seu filho. Aquele que está insatisfeito, não sei o motivo, mas tu sabes, que você traga satisfação, traga direção. Nós precisamos de sabedoria, Senhor, para administrar o que o Senhor nos dá, para administrar a nossa vida com graça, com a tua direção, meu Pai. Oh, Santo Deus, eu clamo pela igreja, eu oro para que a igreja seja fortalecida, para que ela receba nesta hora ânimo e força e continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que nós não venhamos desistir por qualquer coisa, mas nós venhamos persistir, andar de fé em fé, de glória em glória, confiando no Senhor dia após dia. Porque, Deus, aquilo que não está no nosso conhecimento está no teu. E aquilo que nós te pedimos, o Senhor ouve. E é bom saber que o Senhor ouve e que o Senhor nos responde. A sua palavra diz que o Senhor é Deus poderoso, está acima de todas as coisas. E nós temos a tua segurança, nós temos a tua ajuda. Esteja com a igreja aqui presente, esteja com esse culto, abençoe todo aquele que veio aqui adorar o Senhor nesta noite. Derrama suas ricas bênçãos e conduz esse culto, Senhor, sobre a liderança do Espírito Santo. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pois bem, como é bom, não é? Como é saudável estar louvando ao Senhor, exaltando o seu santo e glorioso nome. Poder estarmos aqui de uma forma tão simples, tão singular, para dizer a Deus o quanto estamos felizes por sermos filhos dele, filhos que amam, filhos que temem, filhos que desejam esse relacionamento, esse amor divino, amém? É um namoro espiritual, é um namoro espiritual. Vamos continuar assim como igreja do Senhor, amém? Eu quero que vocês observem esse texto de Provérbios 11, 24. O texto diz assim: há quem dê generosamente
e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Meus amados irmãos e irmãs, entendam, sejam compreensivos no que Deus fala aos nossos corações. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado por Deus? Então cumpra o que a palavra nos ensina. Nós recebemos do Senhor bênçãos sem medidas. E ofertar, dizimar a casa de Deus não deve ser nos nossos corações um momento de dor, de angústia e de perturbação, mas que seja nos nossos corações um momento de alegria, de singeleza de coração, independente de toda luta que você tenha lá fora, independente de qualquer sofrimento que você tenha. Não falte com o Senhor, porque o Senhor é bom e Ele nos ensina: fazei prova de mim. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Quando você não conseguir ver a sua vida caminhar, faça um autoexame. Estou falando para servos do Senhor, servos e servas. Faça um autoexame da sua vida e veja onde você falha com Deus. E depois você olha para você e diz: me perdoa, meu Senhor, eu preciso ser um crente, uma crente, um servo por completo. Por completo. E assim, meus amados irmãos, participe desse culto ao Senhor, trazendo as primícias, a 10% de 100 que o Senhor dá. É tão pouco, não sabe? Eu fiz propositalmente. Eu peguei uma caixa de fósforo com aquelas quantidades que vem nas caixas e tirei 10% dos palitos e coloquei separadamente e fui olhar. A gente não consegue ver nenhuma falta, não sabe? Fazei prova do Senhor, Ele é bom. Se de repente você se apega com tão pouco, o Senhor deixa de te abençoar com muito. Se você é egoísta com tão pouco, o Senhor da vida, o Deus da vida, Senhor que sara, que cura, que está conosco todos os dias, Ele com certeza está te observando. Ele está dentro de você através do Espírito Santo e te observando em cima das suas atitudes. Amém? Enquanto nós cantamos, nós iremos dizimar, ofertar para a casa dos tesouros. E eu quero que, se você se sente bem com isso, dê uma salva de palmas para o Senhor, para o Senhor Jesus. Ele merece isso? Merece. Ele precisa disso? Não. Ele não precisa da sua palma. Mas eu quero te dizer que, se você tem alegria, participe. Essas palmas é significado de satisfação. Então participe. O Senhor não precisa de nada nosso. Nós é que precisamos de Deus. Amém? Vamos cantar. Vamos exaltar o nome do Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva ao teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer
amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus, nós consagramos aqui a nossa vida, consagramos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Aliás, tudo que o Senhor nos dá, nós queremos consagrar ao Senhor e nos alegrar com isso, porque é desejo do Teu coração a nossa espiritualidade no total, Pai. E nós louvamos o Senhor por essa dádiva, por esse bem, por poder estar compartilhando das ofertas e dos dízimos com a nossa vida diante do altar. Abençoe cada filho que aqui veio adorar o Senhor e trouxe sua vida e cada bem que tem para entregar diante do Senhor. Deus querido, mas eu quero mais uma vez insistir para que a sua igreja seja ricamente abençoada. Mesmo nesses dias difíceis, meu Senhor, Tu vê todas as coisas. Que o Senhor visite aquele que está precisando de um emprego. Que por esse tempo venha a sua bênção sobre suas mãos. Venha esse suprimento, a sua renda para sua casa, para sua família. Que o Senhor abençoe como um bom pai. Deus, e o seu filho, que você conhece o coração daqueles que são generosos, daqueles que se doam, daqueles que têm prazer em dar. E abençoe ricamente, que você continue abençoando aqueles que vivem assim, aqueles que andam assim, com esta alegria, com alegria no coração de serem pessoas generosas. Abençoa ricamente esta igreja, abençoe ricamente essas ofertas, esses dízimos. Conceda sabedoria àqueles que administram, àqueles que têm a Tua direção de como administrar todo esse bem, em nome de Jesus. Então conduz esse culto com graças e mais graça do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pois bem, chegamos agora ao momento, não é, em que nós iremos ouvir a mensagem do Senhor. Quero convidar aqui o seminarista Joemi. O nosso seminarista, ele é meu discípulo, caminho com ele, e nós temos na igreja 4 seminaristas. Estou sempre dando a oportunidade a cada um, porque nós queremos ver homens prontos, preparados para servir ao Senhor.
Esse é o desejo do nosso coração. O pastor Jairo e o pastor Gilmário têm um amor muito grande por esta igreja. E nós queremos que vocês também se alegrem com esse amor. Eu quero dividir esse amor que nós temos com todos vocês. Se alegrem. Quando você ouvir o pastor Gilmário puxar a orelha, ou o pastor Jairo, diga: louvado seja Deus. Está entendendo? Se alegrem no Senhor. Porque, na verdade, nós estamos ouvindo a Deus através das mensagens, ouvindo a Deus através de tudo que acontece nessa igreja. E eu tenho certeza, irmão Joemir, que o Senhor tem grandes coisas a fazer daqui para frente com a Igreja Batista Aliança. Nós somos guerreiros contra Satanás e nós iremos avançar. Nós temos o propósito de avançar e nós estamos vivos e muito vivos para assim fazer. Amém? Que o Senhor seja louvado. Você está com a palavra e vou passar esse telefone para você. Mas antes disso, deixe eu esterilizar esse microfone. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Estou feliz de estar aqui essa noite, podendo estar servindo aos irmãos. Agradeço ao pastor pela oportunidade e sou muito feliz, de poder estar sendo, é um privilégio, poder estar sendo acompanhado pelo pastor Gilmário. E para quem não me conhece, eu sou o Joemir, eu estou aqui, na Igreja Batista Aliança desde 2018. Tenho vários anos de crente antes de chegar aqui, mas aqui o Senhor tem trabalhado na minha vida, tem me ensinado coisas novas, tem usado essa igreja, os nossos pastores, para que eu possa amadurecer mais, entender melhor o chamado, a vocação que Deus tem para a minha vida. Então, tem sido algo maravilhoso. Então, nessa noite, a gente vai refletir, como os irmãos já devem ter visto, sobre servindo com fervor. E por que esse tema, geralmente, assim, o que eu me debruço, que eu medito na palavra de Deus, tem muitas coisas que são fruto das minhas inquietações. Então, assim, apesar de muitos anos, posso dizer, servindo a Deus, mas um belo dia eu me deparei com o versículo que vai ser o versículo base para essa noite, que é Romanos 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, por muitos anos eu servi a Deus. Muitas vezes assumo por obrigação, porque assumi compromissos na igreja, e tinha que cumprir isso. Ou às vezes, se eu faltar, se eu não for, o que é que as pessoas vão pensar? Ou eu dei a minha palavra. Ou às vezes fazia, mas de forma relaxada. Então, queria chamar a atenção da igreja essa noite para que temos que obedecer ao Senhor, nós temos que servir. Temos consciência disso, do que Deus pede à sua igreja. Mas a forma como fazemos isso é parte também essencial da obediência. Deus não quer somente que nós façamos a sua obra, que nós sirvamos, mas Ele quer que a gente faça isso com fervor no Espírito. Muitas vezes, essa é outra inquietação minha, que eu ficava pensando, mas Senhor, eu olho para o fulano não é cristão, ou não é evangélico, e ele faz coisas boas e tudo. Mas eu pude entender, pela palavra de Deus, que exteriormente existem ações que são parecidas. A gente vê as pessoas fazendo boas ações, mas essa é a nossa visão de fora.
Então, tem ações que a gente pode julgar como boas, que a gente pode julgar que as pessoas estão fazendo aquilo de uma forma realmente sincera, honesta, autêntica. Então, eu queria que a gente lesse agora 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o nosso coração. E também vai chegar um dia que nossas obras, as nossas ações, o nosso serviço, ele vai passar pela sua prova de fogo final. Como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, a figura do fogo está presente em várias passagens bíblicas. Mas quando a gente fala sobre servir com fervor, com esse fervor no espírito, vamos pensar na palavra fervor. Fervor tem a ver com calor, tem a ver com esse ardor, tem a ver com devoção, tem a ver com entusiasmo, tem a ver com tudo isso, né? E se a gente for imaginar a forma como o fogo se espalha, a forma como a água se espalha quando ela está em ebulição, a gente pode refletir o que a palavra de Deus quer passar para a gente quando fala em fervor. Que é isso que contagia, que aquece, que se espalha. Então é isso que o Senhor espera de nós. Então, vamos falar um pouco agora sobre o fogo de Deus. Para a gente entender de onde tem que vir esse fervor. Em Êxodo, capítulo 24, no versículo 17, está escrito assim na palavra de Deus: e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Em Hebreus, o autor vai resgatar esse episódio, fazendo menção, quando ele fala que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Vamos agora para o Salmo 39, versículo 3. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Poderia trazer outras passagens, mas nessas a gente pode ver o aspecto do nosso Deus. Que o nosso Deus, ele é um Deus, que ele é um fogo consumidor. O fogo, ele aquece. O fogo, ele purifica. O fogo, ele se alastra. Então, se Deus tem esse fogo, ele quer que nós tenhamos também esse fogo. E como o salmista, né, fala nessa passagem, enquanto ele meditava, se acendeu nele o fogo. E tem outras passagens que nós podemos lembrar dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles se encontram com Jesus, e Jesus começa a explicar para eles as Escrituras, e o coração deles começa a queimar, a arder. E também, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, em Atos 2, naquele momento, naquele ato divino, que foi a inauguração da igreja, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre todos que estavam naquele lugar, esperando receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer infundir em nós esse fogo. Deus não quer que a nossa fé seja uma fé fria. E aqui, quando a gente fala do fogo de Deus, tem a ver com a ação de Deus, o trabalhar de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. E quando a gente fala de fogo, a gente não pode pensar em isso olhando, né, para a palavra de Deus, para esse sentido espiritual, em temperamentos, né, em pessoas que são mais calorosas ou pessoas que são um pouco mais frias no trato. Eu não vou entrar nessa questão. Mas a questão é que em cada um de nós, em nossos temperamentos, em nossas personalidades, Deus quer trabalhar em nós, através do seu Espírito, para que na sua característica, da forma como Deus lhe criou, ele possa tirar aquilo que não vem dele
e somente usar nossa personalidade, aquilo que Ele nos deu, nossos dons, nossos talentos, nos purificar, para que a gente possa vir com esse fervor que vem do Senhor. E a gente pode pensar, né? Eu já pensei sobre isso. Mas como, Senhor? Como é que eu posso ter isso? Como? Eu me esforço tanto para conseguir isso, mas muitas vezes eu não vejo essa transformação. Eu queria ser como fulano, o irmão Cicrano, a irmã Beltrana, que eu vejo com meus olhos, que tem aquela devoção, aquela dedicação para servir ao Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Então, glória a Deus se você tem esse sentimento no seu coração. Porque, infelizmente, muitos perderam também esse sentimento. Vamos ler agora João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que é nesse momento, né, nesse versículo, que nós possamos confiar nas palavras do Senhor. Nos agarrar. Essa passagem é para representar isso. Todas as palavras que Jesus diz para a gente. Tudo aquilo que Ele fala para a gente. Que a gente tem que se agarrar nessas palavras do Senhor. Claro, como a gente leu aqui, que Deus está nos ordenando, não é dando uma opção. Se possível, sirvam com fervor no Espírito. Através do apóstolo Paulo, o Senhor está nos ordenando que nós temos que ser fervorosos. Mas, como, Senhor, se isso não vem de mim? Exatamente. Nós temos que parar de confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que reconhecer que nós não temos a capacidade para isso. Nós temos que realmente crer que se o Senhor nos mandou fazer alguma coisa, qualquer mandamento que seja, qualquer ordenança do Senhor, Ele está pronto, aberto, para nos capacitar para isso. Não faria sentido nenhum. Deus não seria bondoso se Ele nos ordenasse fazer algo que Ele não nos desse condições de fazer. Se muitas vezes não fazemos, a falha não está no Senhor, está na gente. Então nós precisamos reconhecer, confessar a Deus os nossos pecados, reconhecer aonde temos falhado. E nesse ponto que a gente está refletindo nessa noite, reconhecer ao Senhor: Senhor, a minha fé tem sido fria. Eu preciso do Teu fogo, eu preciso que o Senhor aqueça o meu coração. Eu preciso que a Tua palavra aqueça o meu coração. Muitas vezes também estamos frios, porque estamos longe da fogueira. E aqui a fogueira que eu quero dizer é a igreja. Cada um de nós somos brasas vivas nas mãos do Senhor. Se você tirar uma brasa da fogueira, daquele fogo que está ali aceso, com pouco tempo ela vai se apagar. Então a gente precisa estar junto, uns com os outros, para exortar, para admoestar, para a gente incentivar, motivar, para que cada um de nós permaneçamos firmes, fiéis ao Senhor, que a gente possa servir uns aos outros. A gente precisa estar junto para ter esse fervor. E fisicamente falando, quando a gente está junto, a gente fala, a gente consegue sentir o calor humano. E espiritualmente também é assim. Queria que a gente lesse agora Mateus 28, versículo 20. Então a gente precisa confiar nessa promessa também do Senhor. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então se a gente se abre para Deus, na verdade está se abrindo para Ele porque Ele se abriu primeiro para a gente. Ele se disponibilizou para fazer isso em nossas vidas. Então isso é que a gente se abra. E todos os dias Ele está com a gente. Todos os dias o Espírito Santo quer aquecer os nossos corações. Todos os dias. Nesse próximo ponto, a gente vai refletir agora sobre a chama do Evangelho. É muito importante a gente ter em mente uma concepção correta do que é o Evangelho, né? Que a gente possa estar alinhado em relação a isso. E o Evangelho não é algo somente por perdido, que a gente prega a palavra de Deus, a pessoa se converte. O Evangelho é para a gente que se converteu, é para a gente que entregou a vida a Cristo. Porque todos os dias
nós precisamos do Senhor Jesus. Todos os dias a gente precisa andar espiritualmente, andar em santidade. A gente precisa confessar ao Senhor nossos pecados, receber dele o perdão e seguir em frente. Todos os dias a gente tem que fazer isso. A gente vai ler agora Efésios 2, do versículo 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu trouxe essa passagem para ter uma noção correta do Evangelho e para a gente entender por que a gente tem que servir com fervor. Qualquer outra religião que a gente for analisar, a lógica é a seguinte: eu vou fazer boas obras para que Deus possa me reconhecer como uma boa pessoa, boa o suficiente para ir para o céu. Com o Evangelho não é assim. Não funciona dessa forma. Como a gente leu aqui. E a gente pode resumir da seguinte forma: nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para que nós realizemos as obras que Deus preparou para que nós realizemos. Então, se eu vou servir ao Senhor, minha preocupação não é que eu vou servir a Deus, porque se eu não servir a Deus, eu não vou para o céu, Deus vai me condenar. A minha preocupação é em pagar a dívida de gratidão que eu tenho com Ele. Porque o preço que Jesus pagou na cruz, a gente não tinha condições de pagar. Se nós tivéssemos, Deus não teria mandado Jesus. Então nós temos que servir como um ato de gratidão ao Senhor. Nós temos que servi-lo para isso. Nós temos que lembrar de onde foi que Deus nos tirou. De onde nos tirou e onde Ele nos colocou. Vamos para o Salmo 40, versículos 2 e 3. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. A gente precisa lembrar de onde Deus nos tirou. Não para ficar o tempo todo enfatizando como eu era desse jeito, pecador, mas faz parte da nossa história. Claro que a gente tem que viver o hoje, olhar para frente, o que Deus quer para nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, para a gente poder olhar para trás, olhar para hoje e ver a obra de Deus em nossas vidas. E isso estimular a nossa gratidão. A ingratidão é outro fator que esfria a nossa fé. É outro fator perigoso que pode nos levar a extinguir o Espírito Santo em nós. E a gente sabe que a gente não pode fazer isso. Deus não precisa do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos recursos. A gente fala nossos, mas não são nossos. Na verdade, são do Senhor. E Ele está nos confiando para que nós possamos administrar, sermos bons mordomos e usar isso da melhor forma. Mas Deus quer que a gente sirva, que a gente utilize isso no seu corpo, que é a igreja, nos nossos familiares e em todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, nos dando a oportunidade da gente fazer o bem. Deus não precisa, mas nós somos seres humanos e nós precisamos que nós cuidemos uns dos outros. Vamos ler agora Mateus 25, 45. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. Então, claro que Jesus em si,
Ele é o Todo-Poderoso, Ele é autossuficiente, Ele não precisa. Mas a gente tem que fazer isso porque outros precisam. A gente tem que fazer isso porque Ele nos ordenou a isso. E nós temos que fazer isso porque, fazendo isso, nós estamos sendo imitadores dEle. A gente está seguindo aqui para o final. Mas antes disso, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre adoração e serviço. Queria que a gente lesse Romanos 11, versículo 36, ao versículo 12, versículo 1. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o apóstolo Paulo vem na carta aos Romanos, explicando, né, desde o capítulo 1 até esse capítulo 11, todo o plano de salvação, como a sabedoria de Deus se manifestou para salvar a humanidade. E no final, ele vem com a sua doxologia, com esse hino de adoração a Deus. E interessante que no capítulo seguinte, que recomendo os irmãos meditarem no capítulo 12, ele vai falar sobre o serviço dentro do corpo de Cristo. E ele começa esse capítulo, com esse primeiro versículo, trazendo isso, essa ideia de sacrifício, de adoração. E se a gente for lembrar do Antigo Testamento, quando havia sacrifício, aquele sacrifício, ele ia para o fogo. Ele era consumido pelo fogo. Então, o sacrifício e o fogo de Deus, eles estão relacionados. Então, ele começa o capítulo dessa forma. E aí ele vai prosseguindo, ele vai lá para o capítulo 12, do versículo 6 a 8. Falar como se manifesta esse serviço. De modo que, tendo os diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ao que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então a gente vê a multiplicidade dos dons de Deus, a forma como Ele quer que a gente sirva. Cada um de nós, Deus nos confiou algum desses dons. E nós temos que exercer esse dom, servir com esse dom e com fervor. E a gente precisa ter em mente que não é à toa que o apóstolo vem falando, antes dessa passagem especificamente, sobre adoração, sobre sacrifício, sacrificar a sua vida, dedicar a sua vida ao Senhor. Isso não é em vão, porque a adoração, ela tem que ser uma grande motivação nossa para o serviço. E somente um coração adorador pode servir com fervor. Vou repetir essa frase. Se a gente sair essa noite com ela, eu acredito que algo muito precioso que o Senhor me passou, eu estou repassando para a igreja, a gente vai sair daqui com isso essa noite. Somente um coração adorador pode servir com fervor. Então, concluindo aqui a mensagem, que a gente possa aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando hoje, para refletir sobre essas coisas. Se a gente tem sido tanto quanto frio em nosso serviço, no nosso vivenciar da fé, que a gente reconheça perante o Senhor. Que a gente possa confessar a Ele, se arrepender. Se nós estamos considerando que temos um fervor, que esse nosso fervor não fique só nisso, porque Deus tem muito mais para derramar em nossas vidas. E isso é para nos abençoar. E não só nos abençoar, Deus nos abençoa para nós abençoarmos uns aos outros, abençoarmos a igreja. E tem um mundo lá fora que está na escuridão,
um mundo lá fora que está numa frieza tremenda. E quem tem a luz verdadeira é a igreja. Nós temos essa luz porque nós temos ao Senhor Jesus. Então nós temos que levar essa luz, esse calor, as pessoas estão precisando. Então que a gente comece aqui e que se expanda, que esse fogo se alastre. E para encerrar eu queria ler Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Queria encerrar fazendo oração, queria que você orasse comigo. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento, Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que eu tive de compartilhar um pouco do que o Senhor tem ministrado ao meu coração, Deus. Então eu peço, Pai, que o teu fervor, o teu fogo, o teu agir, Deus, através do teu Espírito, Senhor Deus, nunca cesse, Pai, nesta igreja. E que possa aumentar, e que possa ser avivado, e que possa ser renovado, Senhor Deus. Comece em cada um de nós, e comece em todos nós juntos, Senhor Deus, também. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado mesmo, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos provê, o Senhor nos dá. Que nosso coração possa ser generoso para simplesmente repassar aquilo que a gente recebeu. Todas as bênçãos que o Senhor nos tem confiado. E que nós possamos fazer isso com verdadeiro ardor e devoção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Joemir. Deus te abençoe. Vamos que a caminhada é longa, mas iremos chegar lá. Olha, tem um banner aí. Antes de vocês saírem, em casa também, observem, porque vocês que estão em casa, com certeza, se tiver com esse desejo no coração, irá estar conosco. Oração. Encontro de sábado, 2 de julho, às 7 horas da manhã. 7 horas, meus amados irmãos e irmãs, nós temos irmãos e irmãs aqui, orando, intercedendo por sua vida, por minha vida, pela vida da igreja. Então, junte-se a nós, estejam conosco, vamos aumentar esse grupo de intercessores. Não vamos deixar eles nos carregarem nas costas quando nós podemos fazer a nossa parcela, tá certo? Fazer a nossa parte. Então, sábado 2 de julho, às 7 horas da manhã, eu estarei aqui, com todo prazer, com alegria, porque nós precisamos conversar com o nosso Pai, que está no céu, que está em secreto, né, dentro dos nossos corações, através do seu santo e glorioso Espírito. Amém? Vamos ficar todos de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por este momento, Pai. Foi mais um momento de muita satisfação, um momento de alegria, quando a tua igreja unida, Senhor Deus, como corpo teu, pôde ouvir o Senhor. E, com certeza, Pai, tantas coisas boas que o Senhor tem falado aos nossos corações durante esse tempo todo, o Senhor tem assim nos preparados, para que, Senhor Deus, em novidade de vida, possamos te servir. Precisamos te servir, Senhor Deus, em espírito e em verdade, te enxergando com os olhos do Espírito. E assim, Senhor Deus, como o Senhor é um Deus maravilhoso e zeloso, vai nos dar oportunidade e sabedoria para podermos, ó Pai, sermos proclamadores do seu santo e glorioso Evangelho.
Leva-nos para nossas casas em paz, pois eu te louvo e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a salvação do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus.